A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações que começaram na Inglaterra no século XVIII. Essas transformações mudaram a forma do trabalho, o cenário econômico, a cultura, o transporte e o comércio mundial. A Revolução Industrial pode ser subdividida em três fases, sendo comentada cada uma delas respectivamente nesse vídeo. A primeira fase da Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII e foi marcada pela passagem da manufatura para o sistema fabril. Foi impulsionada pelas invenções da máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor, que resultou na mecanização dos processos. Foi assim que ocorreu a expansão das indústrias têxteis, metalúrgica, siderúrgica e do transporte. O uso do carvão para alimentar as máquinas foi essencial nesse momento. Como resultado, temos o aumento da produção, a substituição do trabalho manual pelo industrial, da manufatura para a maquinofatura, o desenvolvimento do comércio internacional e o aumento do mercado consumidor. Nessa fase, há um crescimento da cidade, ocorrendo um fenômeno denominado como êxodo rural, onde os trabalhadores do campo buscam melhores condições de vida no trabalho nas cidades. Esse período foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por outros países da Europa, como França e Alemanha. Houve uma nova configuração do uso das fontes de energia, que nesse caso estava sendo substituída pelo petróleo e pela energia elétrica. Nessa fase, o ferro passa a ser substituído pelo aço nas indústrias. Esse conjunto de mudanças e invenções foram essenciais para revolucionar o sistema industrial. Elas trouxeram um novo panorama à vida social e econômica da população, denominado de capitalismo industrial ou industrialismo. Ao mesmo tempo em que o progresso e o conforto humano foi se mostrando favorável, por outro lado, as condições dos trabalhadores das fábricas eram precárias, incluindo duras e longas jornadas de trabalhos com baixa remuneração. Isso foi aumentando cada vez mais as desigualdades sociais. Assim começam a surgir os sindicatos em defesa dos direitos dos trabalhadores. O Fordismo e o Taylorismo vieram a revolucionar o sistema de produção das fábricas com as famosas esteiras rolantes. A terceira fase da Revolução começou por volta de 1950 e permanece até a atualidade. Foi nesse momento que ocorre um grande avanço da ciência, da tecnologia e da informática, com o surgimento de computadores, criação da internet, dos softwares e dos dispositivos móveis, da robótica e da eletrônica. Na área das ciências, merece destaque o desenvolvimento da engenharia genética e da biotecnologia, com a produção em massa de diversos medicamentos e avanços da medicina moderna. Embora o uso de outras fontes de energia já tinha evoluído anteriormente, nesse momento surge a energia atômica, com o uso de elementos radioativos, especialmente o urânio. Nos avanços da metalúrgica, as descobertas químicas foram essenciais para seu progresso. Houve o surgimento de novas ligas metálicas que proporcionaram o avanço dos meios de transportes com a construção de naves espaciais e aeronaves. Todos esses fatores foram essenciais para a modernização das indústrias, que ainda atualmente continuam marcando os avanços das tecnologias da informação, bem como da globalização do mundo.